Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muito bem-vindos à aula de número 1 da disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, dos cabelos encaracolados em tom de dourado, tenho uma estatura mediana, estou trajando uma camisa branca, uma saia longa em tom de verde claro. Estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com alguns conectivos em tom cinza e uma parede branca com letras verdes escrito AD, mudando realidades. Bom, nessa aula nós vamos aprender as seguintes coisas. Nós vamos ver um pouquinho sobre a linguística, que é a ciência que estuda a linguagem humana e seus aspectos estruturais, sociais e culturais. Seu objetivo é compreender como a língua funciona, considerando sua organização, evolução e uso nas interações. Além da gramática normativa, valoriza-se o estudo da língua em diferentes contextos. Então, nesta aula, o que você irá aprender? Você vai conhecer os princípios básicos da linguística, como a distinção entre língua e fala, e também faremos uma introdução às variações da língua e aos diferentes níveis de linguagem. Vamos entender um pouquinho o papel da linguística no ensino da língua portuguesa. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Nos anos 50, o enfoque do ensino da língua estava na questão da gramática normativa, de falar corretamente. Então, os modelos, né, que se buscava eram aqueles modelos dos livros literários. Então, era nessa perspectiva que a língua portuguesa era trabalhada. Quando chegou os anos 60, com a promulgação da LDB, nós tivemos algumas mudanças no âmbito educacional. A educação, que antes, né, era privilégio de poucos, de uma elite, começou a ser vista, né, pela LDB como direito de todos. Mas é claro que ainda não tínhamos escolas suficientes para atender, né, todo mundo, toda a demanda. Mas já estava isso documentado lá na LDB. Bom, isso trouxe algumas mudanças que na escola começaram a ter, né, a presença dos filhos dos operários. Então, os filhos dos operários começaram a ter acesso à escola. No ano 70, houve a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, né? E aí nós tivemos... A língua passou a ser vista como um instrumento de comunicação. E nessa época, então, a gente tinha os livros de português, denominado como livro de comunicação e expressão, né? Então, foi nessa visão de que tem um emissor e um receptor e que o código linguístico, né, é feito para esse processo de comunicação. Então, teve essa perspectiva. Lá em 1988, nós tivemos a promulgação da Constituição, né? E com ela, nós tivemos a língua portuguesa, né, declarada como oficial do Brasil. E nisso, o ensino da língua portuguesa foi sendo questionado, os métodos, os objetivos aplicados, né, diante dessa nova realidade que estava sendo vivenciada. Então, nessa perspectiva, nós tivemos, por exemplo, a introdução da linguística, né, no ensino da língua portuguesa. E depois nós tivemos a introdução da sociolinguística, que é justamente trazendo os aspectos das variantes linguísticas, focando na questão, sendo que o foco não deixou de ser exclusivamente a norma culta, valorizando os aspectos sociais. Depois nós tivemos outras contribuições acadêmicas mais elaboradas, né? A abordagem dialógica da língua portuguesa, vista com
a partir dos estudos de Vygotsky e Bakhtin, a abordagem reflexiva a partir dos estudos da linguística textual, né? Então, tudo isso foi influenciando no ensino da língua portuguesa. Até chegarmos nos anos 90, com a linguística textual, que influenciou diretamente na elaboração dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, que nós vamos ver mais para frente. Então, com a linguística textual, veio uma nova perspectiva para o ensino da língua portuguesa. Assim também, trouxe também mudanças na LDB de 1996, né? Então, baseada nesses conteúdos, estudos linguísticos, a nova LDB trouxe essas contribuições da linguística para a questão da abordagem, né, da língua, do ensino da língua portuguesa, que nós vamos ver lá plenamente nos parâmetros curriculares. Por exemplo, a adoção dos gêneros textuais, né, trazer para a sala de aula os mais variados gêneros, notícia, e-mail. E-mail já é mais recente, né? Mas assim, no sentido de trazer os textos que circulam no meio social para a sala de aula, o bilhete, a receita, né, todos os anúncios, trabalhando a questão da competência leitora, da competência escrita da língua portuguesa de forma reflexiva, de forma crítica, então tendo essa preocupação. Aí vamos dar sequência aqui nos nossos slides. Então, o objetivo desta aula é justamente compreender o conceito de linguística como a ciência que estuda a linguagem humana em suas dimensões estruturais, sociais e culturais. Identificar os princípios básicos da linguística, reconhecendo a diferença entre língua e fala. Reconhecer a diversidade da língua, compreendendo as variações linguísticas e os diferentes níveis de uso da língua em diferentes contextos comunicativos. Então, é um conteúdo bem legal, né? E aí, a gente vai ver também os princípios básicos da linguística, né? Então, a gente teve como fundador da linguística moderna Ferdinand de Saussure, que destacou a distinção entre língua, que é mais coletiva, né? Tem um aspecto coletivo, e a fala, que tem o aspecto individual. Então, enquanto a língua tem esse caráter coletivo e social, né, a fala já é mais do indivíduo. Então, para ele, o signo linguístico é composto por dois elementos inseparáveis: o significante, que é a forma sonora, e o significado, que é o conceito ou a ideia que se estabelece a partir desse significante. Então, a linguística busca compreender como a língua funciona na prática social, considerando sua estrutura, variações e mudanças históricas, sempre diferenciando os planos da língua, da fala e da linguagem. E aí eu faço uma pergunta para vocês, que é essa aqui, ó. Você sabe por que existe diferença na fala? Então, por que as pessoas falam de formas diferentes? Se a gente convive, né, tem contato num grupo social que você pertence, na igreja, no meio mesmo acadêmico, no trabalho, você vai perceber que as pessoas não falam da mesma maneira. E por que será que elas não falam da mesma maneira? Então, a gente tem diversas questões aí. As diferenças, elas podem se dar porque as pessoas têm origens diferentes, né? Nasceram em diferentes estados, regiões do país, cidades diferentes. Pode ser também pelo aspecto social, elas pertencem a classes sociais diferentes, algumas tiveram mais acesso à escolarização, outras não. A questão etária, né? As crianças falam de forma diferente que os adolescentes, que os adultos, que os idosos, então a gente tem uma diferenciação etária também. E também, né, ainda da classe social ou grupo, por exemplo, a gente tem o grupo dos skatistas, vão ter uma linguagem própria, o grupo e ainda das profissões, né, que tem a linguagem técnica específica daquela profissão. Então, por exemplo, os advogados, né, que tem o chamado juridiquês, que são aquelas palavras específicas do âmbito jurídico, habeas corpus, honoris
causa, né? E tem outras coisas, mas a maioria dessas expressões advindas do latim, então são ou não, né, mas que são específicas lá, por exemplo, homicídio culposo, doloso, né, então são expressões específicas do direito, assim também como das outras profissões, da tecnologia, né, da internet, que tenha o seu vocabulário específico, então também tem essas diferenças, né, que ali quem é do grupo, do meio, né, daquela mesma profissão, vai conhecer, vai dominar melhor aquela linguagem do que a pessoa que não pertence, né, a esse grupo, dessa determinada profissão. Então, isso é fácil de a gente observar, né, no nosso meio social, nos lugares que nós frequentamos, que as pessoas não falam da mesma maneira. Isso tanto na pronúncia, né, no sotaque, que a gente tem as pronúncias diferenciadas das palavras, mas também no uso das palavras, ou às vezes até na construção das frases, né? Por exemplo, em alguns lugares a pessoa diz, tu não vai não, né? Tu não vai? Não. A pessoa ela mesma já está negando que a outra não vai, né? Então, tem essas possibilidades de construções específicas de um determinado lugar. Expressões, né, também, como maninha, oxente, bah. Então, são expressões específicas de um determinado lugar. Mas por que que isso se dá, né? Então, a gente tem essas diferenças, a gente tem um país de tamanho continental, né? O Brasil, quantos países caberiam, né, dentro do Brasil? Então, um país de uma imensidão gigante, né? Que tem essas diferenças, elas têm a ver também com a formação que o povo brasileiro passou. Então, nós tivemos vários ciclos migratórios, a mistura da linguagem da língua dos índios, dos indígenas, né, do povo nativo, a mistura da linguagem indígena com a língua indígena, com a língua dos africanos, com a língua dos portugueses, dos holandeses, dos franceses, que também estiveram no processo de colonização ali no Nordeste, dos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, japoneses, né, que tiveram ali alguns mais a região sul, outros sudeste. Então, assim, o processo migratório, né, no Brasil foi bem diversificado, então isso já foi promovendo uma mudança na nossa língua. E aí, como cada região, né, passou por um processo específico, essas mudanças acontecem de região para região, mas também dentro de um mesmo estado. Então, aqui em Rondônia, né, eu falo aqui de Rondônia, de Porto Velho. Então, aqui em Porto Velho, a gente observa algumas diferenças de falar em relação a algumas cidades do interior. Então, aqui em Rondônia, o comum é as pessoas nascidas aqui em Porto Velho, falarem porta, carne, mas se a gente for lá para Cacoal, Vilhena, Colorado, né, a gente já vai ouvir, eu nem vou muito longe, Ariquemes, a gente já vai ouvir falar porta, carne, né? Então, já tem essa diferenciação. Também pelo processo de formação, de colonização do nosso estado, né? Assim também como não só a língua, e aliás a língua ela está relacionada com o contexto cultural e social, né? Então, por quê? Porque é através da linguagem, que nós expressamos a nossa cultura, que nós vivenciamos, né, os nossos valores, experiências, que a gente vai interagindo com as pessoas. Então, a língua ela tem muito da questão cultural, né? Não tem como dissociar. E é por isso mesmo que nós falamos a língua portuguesa, mas nós não falamos igual a língua portuguesa lá de Portugal, né? Nós falamos diferente também porque é outra cultura, é outra região, foi outro processo, né, de formação do povo, né? Então, nós temos essas diversidades. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque tem lá os tipos de variações que nós vamos ver em seguida. Então, retomando aqui, né? A língua, ela é um mecanismo mutável, né? Então,
Isso aqui é importante, mutável, quer dizer, ela muda, ela sofre variações. Que tipo de variações? Dependendo do contexto social, histórico, geográfico e cultural que ela é utilizada. Naqueles exemplos que eu dei anteriormente, eu esqueci de falar da questão histórica, né? Falei do social, falei do cultural, mas esqueci do histórico. Então, a mudança histórica, como a língua ela é mutável, ela também muda com o passar do tempo. Algumas palavras que eram utilizadas antes deixam de ser usadas, a escrita da palavra evolui, às vezes, por exemplo, o voz-me-ser, né? Quem assistiu ou assiste novelas antigas, era voz-me-ser antigamente, aí era voz-um-ser, né? Depois mudou para voz-me-ser, você, em alguns lugares é só ser, né? Ou ser. Então, essa mudança ela vai acontecendo com o passar do tempo. Também algumas palavras. Por exemplo, antigamente, farmácia era escrito com PH. Hoje em dia é com F, né? Mas então são mudanças. Antigamente, para falar beijar, usava a palavra ósculo. Ósculo é beijo, né? Então, isso lá, lá no século XIX usava-se essa palavra. Hoje em dia, se alguém falar ósculo, vão pensar que eu estou falando óculos errado, né? Então, as palavras elas vão variando com o tempo e assim também as pessoas vão deixando de utilizar determinadas palavras e incorporando novas ao seu vocabulário. Por exemplo, com o surgimento das novas tecnologias, novas palavras vão sendo inseridas no nosso vocabulário, né? Internet, inteligência artificial e outros elementos específicos da tecnologia, né? Vão aparecendo de acordo com as novidades, com as coisas culturais e que vão surgindo. Então, isso faz parte da historicidade, isso faz parte da variação também, né, num aspecto da língua, essa mudança, essa variação. E aí vamos dar sequência. Então, em um mesmo país, com um único idioma oficial, como o Brasil, a língua é possível de alterações feitas através do uso por seus falantes. Gente, isso aqui não é exclusividade da língua portuguesa, tá? Qualquer língua, qualquer país que tem um único idioma oficial, essa língua pode sofrer alterações através do uso dos seus falantes, tá bom? Essas variações são capazes de conferir a identidade de um determinado grupo que as provocou, seja através do passar do tempo, dos diferentes locais ou de acordo com os fatores sociais e culturais. Por exemplo, ainda falando de variação da língua, a gente tem aqui os países vizinhos aqui, aqui na América do Sul, né? A gente tem o Chile, o Peru, a Argentina, Uruguai, todos eles falam espanhol. Mas se você for observar o espanhol falado no Peru, o espanhol falado na Colômbia, na Argentina, eles vão ter algumas variações, algumas distinções, às vezes de pronúncia, às vezes de palavras que são utilizadas para nomear um determinado objeto ou uma determinada situação, que na outra não é utilizado ou é utilizado outra. Então, isso é comum, gente. A variação está presente em todas as línguas, né? Não é exclusividade nossa aqui, não. Então, as outras línguas também sofrem variação, é um processo natural. A variação linguística, então, portanto, é o modo como a língua se modifica e se adapta de acordo com os fatores, como a região, o tempo, o contexto social, a idade, a escolaridade ou a situação de uso. Em outras palavras, é a diversidade de formas que a língua assume sem deixá-la de cumprir sua função de comunicação. Então, assim, embora no Brasil, né, a gente tenha essa diversidade que eu mencionei, de uma região para outra, de uma cidade para outra, todo mundo se
se entende, né? Se comunica bem. Então, se eu vou lá para o Nordeste e começo a interagir com as pessoas de lá, eu vou conseguir me comunicar com eles e eles vão me entender. A mesma coisa se eu for para o Sul, para o Sudeste ou para outros estados do Norte ou aqui para o interior de Rondônia, também vou conseguir me comunicar. Então, essas diferenças, elas não atrapalham, não interferem na comunicação, né? Bom, e aí nós vamos ver agora os tipos de variação linguística, que eu já até antecipei um pouquinho, né? Como é que chama essa variação que eu mencionei, que é a diferença de falar de uma região para outra, de uma cidade para outra dentro de um mesmo país? Chama-se variação regional, também conhecida como variação diatópica. Então, diz respeito a essa diferença de fala entre regiões do país, mas não só regiões, tá, gente? Entre estados da mesma região ou de cidades do mesmo estado, né? Por exemplo, aipim, macaxeira e mandioca, né? Então, em algumas regiões do país, para designar essa raiz, né, comestível, chamam de aipim, em outros lugares de mandioca, outros de macaxeira, para o mesmo alimento, né? Então, isso é variação linguística. Por exemplo, aquele suco que é colocado no saquinho para congelar, né? O que alguns lugares chamam de sacolé, outros chamam de din-din, chup-chup, laranjinha, tudo isso são variações para o mesmo objeto, então é variação linguística também, variação do aspecto regional, né? A depender da região ou da cidade, aquele objeto vai receber um nome diferente, específico, então isso é variação regional. Além do sotaque, que é mais marcante, né? O dia, tia, que eu falei do R, né? Do carne, então também tem o tia, dia, também tem o som do NH, por exemplo, maninha, como diz, bem pronunciadinho, porque aqui em Rondônia a gente fala farinha, como se não tivesse o NH, né? Então, mas tem algumas regiões que é bem pronunciado, então também são variações regionais. E o que seria a variação social? Também chamada de diastrática, é a variação ligada à classe social, à escolaridade, o grupo profissional ou cultural que eu mencionei também antes, né? Então, a depender da classe social, do acesso à escola, isso também, ou do grupo profissional ou cultural, isso vai influenciar também na diferença da fala, da linguagem, né? Então, a situacional ou diafásica, essa daqui é importante, não mais que as outras, mas é importante porque isso aqui, considerando, né, os estudos da sociolinguística, e que também chamada de variação diafásica, é a diferença entre a linguagem formal e informal usada conforme o contexto. Aí isso aqui às vezes causa um certo conflito, porque assim, não é que a gente tem as duas modalidades, né, da língua, a língua formal, a linguagem formal e informal. E aí, o que a gente tem que levar em consideração aí é a palavrinha adequação. Então, tem contextos que você deve utilizar a variante formal da língua. Como? Primeiro vamos falar, o que é a variante formal? A variante formal é aquela linguagem que você está preocupado, é uma linguagem mais monitorada, onde você cuida mais e ela pode estar tanto na escrita quanto na fala, tá, gente? Quando você cuida mais da linguagem, quando você obedece às normas gramaticais de regência, de concordância, então é uma linguagem mais monitorada. E é claro que como na fala a fala é mais espontânea, embora exista a linguagem formal também na fala, ela é mais cobrada e trabalhada, né, na escrita. Então, a linguagem formal, ela
deve ser utilizada, por exemplo, no contexto acadêmico, na elaboração dos trabalhos que vocês estão fazendo para as disciplinas, né? Na apresentação de um seminário, numa situação de aula, num julgamento lá dentro de um contexto do tribunal, se você vai enviar um documento para alguém. Então, a depender do contexto, a linguagem formal é mais adequada. Se você está num contexto informal, aí assim a linguagem não precisa ser tão monitorada, no sentido de você estar preocupado se está utilizando gíria ou não, se está fazendo a concordância correta ou não. Por exemplo, nas mensagens de WhatsApp, nos grupos da família, ou na conversa, né, com amigos, com familiares. Então, são situações que você pode, né, e deve utilizar a linguagem informal. Então, a depender do contexto, a gente costuma fazer uma analogia com a questão da vestimenta, né? Assim como você não vai assistir uma missa, um culto, né? Você não vai frequentar a igreja em trajes de banho, né? Porque não é adequado. Você também não vai, por exemplo, pegar uma praia de terno e gravata ou de vestido longo, a não ser que seja um casamento na praia, né? Mas para pegar a praia, sol, entrar no mar, você não vai com esses trajes, né? Não é adequado. Então, a linguagem também tem essa possibilidade de você ver qual é o contexto da comunicação para utilizar a linguagem mais adequada naquele contexto, né? Se vai ser a formal ou se é a informal. Ah, então quer dizer agora que eu não posso corrigir os alunos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cabe ao professor ensinar ao aluno que tem contextos que ele deve utilizar a linguagem formal e contextos que ele pode utilizar a linguagem informal. Ele tem que estar apto a utilizar as duas e saber quando deve utilizar uma ou a outra. O que não pode é ele não saber utilizar a linguagem formal e dentro de um contexto formal ele não utilizar por desconhecimento, né, por não saber. Então, é importante que ele conheça as normativas gramaticais, que ele não que essa seja a principal função da língua portuguesa, né, que a gente vai ver que nós temos outros aspectos, né, diferentemente lá, como eu falei, nos anos 50, que o único foco era ensinar gramática, esse não é o foco principal. A gente vai ensinar a gramática para os alunos, mas esse não é o foco principal. A gente tem que trabalhar a leitura, temos que trabalhar a interpretação textual, né? Então, existe um aspecto mais amplo para trabalhar a língua portuguesa. Vamos dar continuidade. E a variação histórica, que é a mudança da língua ao longo do tempo, como o português arcaico para o atual. Esse aí, quando a gente pede, por exemplo, para os alunos do ensino médio lerem lá Machado de Assis, José de Alencar, né, os clássicos, aí eles já vão se deparar com essa diferença histórica. Eles vão ver, mas professora, essas palavras aqui eu nem conheço, não sei nem o que significa. Por quê? Porque é um texto que foi produzido num outro momento, né? Num outro momento histórico, cultural. Então, algumas palavras a gente não tem mais contato com elas, não tem mais aquela vivência, aquele conhecimento, né? Então, isso é um exemplo de variação histórica. E agora nós vamos ver os níveis de linguagem, então, que é outra coisa importante, né, no ensino da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela varia conforme o contexto em que ela é empregada. Então, os níveis de linguagem indicam as diferentes situações que exigem formas distintas de expressão. É essencial que o emissor e o receptor que estejam alinhados para garantir a compreensão. Assim, cada modalidade deve ser escolhida de acordo com o público e a circunstância. Quando se utiliza um nível de linguagem inadequado, o que vai acontecer se ela não está adequada ao contexto? Pode ocorrer a falta de clareza, a falta de comprometendo a comunicação e gerando equívocos, falhas de entendimento ou até mesmo situação constrangedora. Então, é importante, né, a gente ter essa questão da diferença, né, dos níveis de fala. Por exemplo, eu sou
professora de língua portuguesa. Se eu for contar uma história para as crianças, eu vou utilizar uma linguagem diferenciada, né? Uma forma diferenciada de falar ou de contar aquela história para crianças. Se eu vou contar a história para um público adulto, já vou utilizar um nível de linguagem diferente. Então, a gente tem que estar adequado não só ao contexto, mas também a quem é o nosso público. Eu vou falar para quem? Então, para poder ter essa questão da comunicação efetiva, né? Para a gente poder transmitir a nossa mensagem, para a gente se fazer entender, para que o outro tenha interesse também no que a gente está falando. Então, isso é muito importante. Então, a linguagem padrão e eu falei das modalidades, né, dos níveis de linguagem. Então, a gente tem a linguagem padrão, que é ensinada na escola, que é utilizada nos livros didáticos, no rádio, na televisão e nos demais meios de comunicação. Assim como é mais adequada em contextos formais, né? Que eu estava falando, comparando lá com a questão da roupa. Então, contextos formais como palestras acadêmicas, conferências, entrevista de emprego e outras situações que exijam um maior monitoramento do uso da língua, né? Monitoramento, que você vai se policiar melhor na escolha, né, das palavras, nas concordâncias, não uso da gíria, a depender desse contexto aqui. Então, na linguagem padrão, eu evito utilizar gírias, eu monitoro a minha fala, fico preocupada, né, com a questão da concordância, da regência verbal. E já a linguagem informal, ela é diferente. Essa aqui a gente não precisa aprender na escola, né? Essa aqui ela é espontânea, nós aprendemos em casa, no dia a dia, né? Foi assim que nós aprendemos a nossa língua materna, de maneira espontânea, informal. Então, nós costumamos utilizar esse nível de linguagem nas conversas informais entre amigos e familiares, em contextos como músicas populares, programas de auditórios, novelas da televisão. Essa modalidade, apesar de não se restringir às normas, alcança a comunicabilidade através da sua adequação aos falantes e aos contextos. Então, não é que a pessoa vai falar tudo sem concordância, é que não vai ficar se policiando. Uma hora ou outra vai faltar uma concordância, né, e tudo, ela não fica monitorando tanto a sua linguagem. Então, é essa linguagem espontânea que nós aprendemos, né, e utilizamos no nosso dia a dia. E aí, por fim, eu trouxe aqui algumas referências, né, da nossa aula, o Mikhail Bakhtin com gênero de discurso, a Base Nacional Curricular e os parâmetros curriculares que nós vamos ver com mais detalhes nas nossas próximas aulas. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que nós nos vemos na aula 2. Conto com vocês, muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.